O Espírito Santo sempre usa aquele que se dispõe a ser usado por Ele. Então, quando nós deixamos Deus nos usar, sempre seremos bênçãos. E não foi diferente na vida de João, que escreveu o Evangelho de João, que escreveu a primeira, a segunda e a terceira carta que leva o seu nome, e escreveu também o livro de Apocalipse. O Evangelho de João tem a intenção de alertar as pessoas para que elas possam crer em Jesus como Salvador e Senhor. O objetivo das cartas, da primeira, a segunda e a terceira carta de João, tem a intenção de encorajar os crentes a ter a convicção, a certeza da sua salvação. E a carta e o livro de Apocalipse tem o objetivo de alertar a igreja, alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pela sua santa e bendita palavra. Domingo passado, pela manhã, o pastor Neto pregou e falando sobre a ceia, usando o texto do Evangelho de João, no capítulo 14, do verso 1 ao verso 14, e trouxe para nós, para que nós, quando nós lemos o texto clássico de 1 Coríntios, capítulo 11, dizendo sobre a ceia, dizendo que nós devemos celebrar a ceia em memória de Cristo, lembrando que lembrar de Jesus é lembrar das suas promessas, é lembrar daquilo que Ele nos ensinou, dizendo para nós que nós vamos enfrentar lutas, mas que nós também precisamos ter fé e precisamos ter também comprometimento com o Senhor para que a nossa vida seja uma vida que vai refletir o caráter de Jesus. Hoje, na quarta-feira, nesta noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, pensando não só naquilo que Jesus prometeu, porque a celebração da ceia, quando nós lemos o texto de 1 Coríntios, é lembrar que Jesus morreu por nós, Ele sacrificou-se por nós, é lembrar que Jesus voltará, e é sobre isso que eu quero pensar, e lembrar também que eu devo examinar a mim mesmo para que minha vida esteja de acordo com a vontade do Senhor. O texto que eu gostaria de ler com os irmãos é Apocalipse, capítulo 1, tão somente o verso 3. Eu vou ler na NVI e diz assim a palavra do Senhor: Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Continua, ó Deus, a falar aos nossos corações. Nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. O texto traz para nós que quem lê a palavra de Deus é feliz. Uma versão que eu li hoje pela manhã está escrito assim: Bem-aventurado aquele que lê em voz alta, audível, para que outros também possam ouvir a palavra do Senhor. Bem-aventurado significa feliz aquele que lê a palavra de Deus. É mais que feliz, é mais que felicidade, porque a palavra de Deus que nós lemos, ela aponta para o Deus a qual flui bênçãos para as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra de Deus, pastor, nós já somos abençoados, já há bênção para nós. É a palavra de Deus, ela é sobrenatural, ela revela o amor de Deus para nós. Então, sempre quando nós nos dispormos, qualquer pessoa que se dispõe a ler a Bíblia, o Espírito Santo já está falando ao coração daquela pessoa. Quando você lê, então, a Bíblia para outra pessoa, quando você se dispõe a ler a Bíblia e entender a Bíblia e explicar a Bíblia
para outra pessoa, a bênção vem sob medida para você. Porque o texto diz que nós somos felizes porque a bênção do Senhor recai sobre a vida daquele que busca a palavra do Senhor. Mas essa palavra deve ser buscada sem preconceitos e deixar Deus falar ao seu coração. Ela não pode ser lida somente, e eu creio que de forma alguma, pelo nosso coração, pelo sentimento de emoção. É claro, eu entendo que a presença de Deus em nossa vida, quando nós lemos, nós somos atacados, somos enchidos pela emoção da palavra de Deus, mas precisamos ler a palavra de Deus com a nossa mente, buscando entender qual a vontade do Senhor. Precisamos ler a palavra de Deus pedindo: Senhor, abra minha mente, abra o meu coração, tira de mim todos os conceitos equivocados que eu formei de acordo com a sua palavra, mas aquilo que o autor quis dizer com o texto, revela para mim. Fala comigo. Essa pessoa, ela é feliz. Essa pessoa encontrou o objetivo no seu coração de ser reto, porque ela quer conhecer a palavra de Deus. Mas também é feliz aquele que ouve a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus é mais do que escutar. Escutar, você escuta muita coisa, por exemplo, quando você vai na feira, ou vai na 25 de março, por exemplo. Você tem muitos sons, mas você não consegue captar todos os sons. Você, para ouvir alguma coisa, você tem que prestar atenção. Eu lembro que quando um dos meus filhos era pequenininho, eu estava serrando alguma coisa, cortando alguma coisa lá, e eles me pediu alguma coisa, e eu falei: agora eu não posso, eu estou ocupado. E ele insistiu, eu falei: tá bom, pode fazer. E ele correu e foi fazer. E quando eu cheguei lá, ele estava fazendo: não, o que você está fazendo? Não pode fazer. Ué, mas o senhor falou que eu podia fazer. Mas não pode fazer. É porque eu escutei e não ouvi. Para que eu ouça a voz do Senhor, eu tenho que parar de ouvir a voz deste mundo. Eu tenho que me concentrar naquilo que o Senhor está dizendo para mim, naquele momento em que eu estou lendo e estudando a palavra de Deus. Bem-aventurado, feliz aquele que não só ouve a palavra, mas procura ter uma compreensão daquilo que o Senhor está ensinando para mim, para que, ao ouvir a voz de Deus, eu seja confrontado com minha vida, e não só eu ouça, mas eu tenha uma compreensão para que o propósito de Deus, que é a adoração da minha vida a Ele, seja algo concreto. E a adoração de Deus, a adoração a Deus que parte da minha vida, ela começa a partir do momento em que eu ouço a palavra, em que eu compreendo a palavra, em que eu me disponha a obedecer a palavra do Senhor. E é algo dinâmico, é algo muito pessoal, e é algo transformador. Ela não é contemplativa, a palavra, ela transforma as nossas vidas, ela nunca volta vazia, ela cumpre o seu propósito a partir do momento em que a pessoa, aceitando ela é transformada, o seu caráter é transformado, as suas atitudes são transformadas, o seu pensamento são transformados, as suas emoções são transformadas, e agora o Senhor conduz a vida dessas pessoas para que elas possam então receber do Senhor o alimento, a direção, a correção, a disciplina, o incentivo para viver uma vida santa. E ceia é isso.
Celebrar a ceia é um momento em que nós vamos nos examinar e dizer: Senhor, a tua palavra está dizendo o que para mim? A tua palavra está dizendo que se você não tem lido a palavra, esse é o momento de você se comprometer a ler a palavra todos os dias. Se você tem ouvido a palavra, mas não tem obedecido, ou talvez tem só escutado a palavra, mas não tem tido a compreensão e não tem tido a disposição de obedecer, esse momento é um momento de decisão, é o momento de mudar o seu comportamento para que a sua vida possa ser refletida pela graça de Deus e você seja então abençoado. Em segundo lugar, feliz. Terceiro lugar, feliz. Bem-aventurado é aquele que guarda a palavra de Deus no seu coração. Guardar a palavra de Deus significa dizer ao Senhor: Senhor, tudo que tem no meu coração, arranca fora, para que a tua palavra esteja lá. O que tem no nosso coração? No coração do homem natural tem trevas. Mas a palavra do Senhor e a presença do Senhor é luz. Aonde há luz, não pode haver trevas. E aonde Deus está trabalhando, aonde nós guardamos essa palavra no nosso coração, nós sabemos que há uma transformação da nossa vida, porque essa palavra é a palavra do Senhor. O texto vai dizer algo interessante, ele vai dizer: feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Profecia não é algo que se refere necessariamente a previsões, mas é aquilo que vem da parte de Deus. É a revelação da palavra de Deus à nossa vida, e essa palavra deve ser refletida para a vida de outras pessoas. Profecia está dizendo que se refere a Deus, a verdade da sua palavra, a verdade da sua vontade sobre a nossa vida. Salmo 119, verso 11, o salmista diz: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Quando nós observamos o texto da palavra de Deus, meus irmãos, e vemos que João, dizendo e revelando à igreja aquilo que o Senhor tem dado a ele, o Senhor tem dito a ele, no finalzinho do verso 3, que é necessário que cada um de nós possamos buscar a palavra, cada um de nós possamos buscar ouvir, cada um de nós possamos buscar a compreensão, guardar no nosso coração a palavra de Deus, porque o fim está próximo. Quando nós olhamos para o mundo em que nós vivemos e lemos a palavra, às vezes nós olhamos algumas atitudes daquilo que tem acontecido, pessoas querendo transformar a Bíblia, pessoas querendo mudar o conceito familiar, pessoas querendo mudar o conceito de casamento, de relacionamento com filhos, querendo mudar o próprio ser humano, a própria natureza do ser humano, querendo transformar o ser humano, querendo dizer que a Bíblia é um livro que deve ser modificado, porque tem questões aqui que não pode ser aplicada à nossa vida. Então, nós observando a palavra de Deus, nós não podemos nos assustar com aquilo que tem acontecido. Porque o próprio Senhor tem nos ensinado que no fim do tempo, estas coisas vão acontecer. E aquele que está atento à palavra de Deus e conhece as revelações de Deus através da sua palavra, não se assusta, porque sabe que o fim está próximo. Para o mundo é perdição, mas para a igreja é a redenção. Louvado seja o nome do Senhor. Embora o fim não está aqui, mas está muito mais próximo do que quando começamos a nossa caminhada. O texto da palavra de Deus nos diz em Mateus 24,
que assim como nos dias de Noé, assim será na vinda do Senhor. Por isso que Paulo vai dizer que feliz, João vai dizer que feliz é aquele que busca conhecer a palavra, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que guarda, feliz é aquele que tem a compreensão, feliz é aquele que espera o Senhor e está aguardando a volta do Senhor, que não sente medo de ler o livro de Apocalipse. Você tem medo de ler o livro de Apocalipse? Não, claro que não. O crente não pode ter medo de ler o livro do Apocalipse, porque, entre tantas coisas, fala da redenção da igreja. E é um alerta para que nós possamos nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Quando eu li o texto de Apocalipse capítulo 1, verso 3, que nós lemos aqui, estamos meditando nele, em que vai dizer, feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Eu tentei, então, olhando esse texto, fazer uma parafrase desse texto, e ficou assim, feliz aquele que estuda a Bíblia, ouve e aprende da voz do Senhor, que obedece e é transformado por ela. Este está pronto para a volta de Jesus. Que nós possamos, meus queridos irmãos, ao celebrar a ceia nesta noite, poder colocar na nossa mente, no nosso coração, a necessidade, a importância de nós olharmos a palavra de Deus, nos apegarmos a ela e nos preparar, estarmos preparados para a volta do Senhor. Que seja hoje, que seja amanhã, que seja daqui um ano, que seja daqui 30, 40, mas quando o Senhor voltar, possamos nós estarmos prontos para a volta do Senhor. Que Deus nos abençoe.